E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo da Help Concursos e na aula de hoje nós vamos ver a quinta parte sobre o tema redação oficial. Se você perdeu alguma das primeiras aulas, vai lá, assiste e depois volta aqui, beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos ver outros tipos de documentos que circulam na administração pública. Como nós vamos ver vários tipos de documentos hoje, eu não vou aprofundar em cada um deles. Nós vamos ver o nome do documento e um pouquinho sobre a finalidade dele. Se você quiser saber mais sobre algum dos documentos que nós vamos citar hoje, escreve aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo aprofundando mais nesse determinado documento. Então nós vamos começar falando sobre a portaria. O que é a portaria? É um ato administrativo expedido por uma autoridade pública por meio do qual dá instruções sobre a execução de um serviço, uma lei, regulamento, nomeação, demissão ou medida disciplinar. Então, a portaria é o documento pelo qual a autoridade vai estabelecer normas para disciplinar a conduta de seus subordinados. Vamos ver agora sobre os decretos. Decretos são atos administrativos expedidos por um dos três poderes, competência que é exclusiva dos chefes do Executivo, Legislativo ou Judiciário, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso ou implícito na lei. Quando pelo Executivo, é assinado pelo Presidente da República, governadores dos estados ou prefeitos. Quando pelo Legislativo, está sujeito à promulgação do Presidente do Senado Federal na regulação de matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Se pelo Judiciário, pelos magistrados e juízes, no caso das sentenças judiciais. Então, para que serve um decreto? Ele serve para detalhar e especificar uma lei, facilitando a sua execução e esclarecendo seus mandamentos. Existe também um tipo de decreto que é chamado decreto-lei. Aí, nesse caso, o decreto-lei é uma norma administrativa com efeito de lei, que é expedido pelo Poder Executivo quando o Legislativo estiver com o poder suspenso. Agora nós vamos ver sobre edital. Edital é um ato escrito oficial que inclui aviso, determinação ou citação, publicado pela autoridade competente e divulgado na imprensa oficial e em outros órgãos, de modo a ser facilmente acessado por todos. Geralmente, comunica novos concursos, intimações e convocações que exigem ampla divulgação. Então, o edital é um documento que, como diz aqui, vai avisar, fazer alguma determinação ou citar, convocar alguém. E ele é sempre feito na imprensa, que é para que várias pessoas fiquem sabendo daquela informação. O ofício, como nós vimos nos últimos vídeos, é o documento que ele é usado para comunicação administrativa entre autoridades ou entre uma autoridade e um particular, e tem como foco assuntos oficiais. O memorando. Memorando é a modalidade de comunicação oficial interna entre unidades administrativas de um órgão, sendo elas do mesmo nível ou de níveis diferentes. O caráter pode ser administrativo ou envolver projetos, ideias e diretrizes a serem adotados em certa instância do serviço público. Uma característica do memorando é a agilidade em sua tramitação e a simplicidade em procedimentos burocráticos. Agora nós vamos ver o que é a ata. A ata é um relato fiel de fatos ocorridos e decisões tomadas durante reuniões e assembleias, segundo uma pauta previamente estabelecida, garantindo a posterior execução dos acordos ali tratados. Geralmente a ata é registrada em um livro próprio e no final daquela reunião costuma ser assinada pelos participantes. Geralmente a ata ela é redigida por alguém que não está participando da reunião.
Então, o objetivo principal da ata é registrar o que aconteceu naquela reunião ou naquela assembleia. A próxima modalidade de documento é a circular. Circular é a comunicação oficial multidirecional, ou seja, que tem vários destinatários. E muitas vezes ela é escrita por ofício, carta ou memorando, sendo identificados como ofício circular, carta circular ou memorando circular. Vamos ver agora sobre o atestado. O atestado é um documento assinado por um servidor em virtude de seu cargo ou função exercida. A ideia do atestado é declarar algum fato a favor de alguma pessoa que vai ser declarada. Um exemplo disso é fornecer uma declaração de que um indivíduo realizou certas atividades em um período determinado. O ato é uma ferramenta onde dirigentes de órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional declaram um fato ou uma situação com base na lei. Já o aviso é uma modalidade de comunicação oficial que ela é expedida exclusivamente por ministros de estados para autoridades da mesma hierarquia. Vamos ver agora o que é certidão. Certidão é uma declaração emanada de autoridade pública fornecida ao interessado atestando fatos verificados de acordo com registros em livros, processos ou documentos das repartições públicas. E quando essa certidão ela for autenticada, ela tem o mesmo valor de um documento original. Agora vamos ver o que é consulta. Também chamado de carta-consulta, é uma das formas de correspondência interna e geralmente diz respeito a determinados orçamentos para captação de financiamento de projetos. Convocação. Essa forma de comunicação escrita tem por objetivo convidar o público-alvo para determinada reunião ou assembleia. Por isso, traz informações-chave como local, data e finalidade do encontro. Vamos ver agora o que é despacho. Despacho é um documento redigido para dar sequência em algum assunto que foi encaminhado para a apreciação de uma autoridade. O despacho pode comunicar uma decisão, dar uma ordem ou recomendar o prosseguimento de um processo. Exposição de motivos. É a modalidade de comunicação oficial em que o vice-presidente da República, ministros de Estado ou dirigentes de órgãos se dirigem ao presidente da República expondo fatos que justifiquem necessidades de medidas ou providências para a solução de problemas. Por exemplo, proposição de projeto de ato normativo, medidas ou comunicação de determinado assunto. Então, essa exposição de motivos é um documento bem específico, né? Vamos ver agora sobre a lei. Lei é a norma ou conjunto de normas jurídicas emanada pelas autoridades competentes com efeito de obrigatoriedade, onde se cria, extingue ou modifica direito. Ela disciplina uma variedade de ações e tem como características a generalidade e a abstração, e só pode ser utilizada pelo Poder Legislativo. Agora, a mensagem. Mensagem é uma modalidade de comunicação oficial trocada entre os chefes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vamos ver agora sobre a modalidade chamada moção. Moção é a proposta referente a alguma questão levantada durante reunião ou decorrente de algum incidente que tenha acontecido nela. Seu caráter pode ser de simpatia, apelo ou repúdio, por exemplo. Agora vamos ver as notas. Notas são modalidades de comunicação oficial entre o Ministério das Relações Exteriores e as representações diplomáticas. A próxima modalidade é a ordem de serviço.
Essa modalidade de documento oficial autoriza a execução de algum serviço por órgãos públicos subordinados ou servidores dos mesmos. Parecer. Parecer é a avaliação feita por órgãos especializados a respeito de situações que lhes foram colocadas para essa apreciação. Deve indicar a solução ou as razões e fundamentos necessários para a tomada de decisão por órgão competente. Vamos ver agora sobre processo. Processo é o desenvolvimento de um expediente, ao qual são inseridos pareceres, anexos e despachos, que darão suporte à sua tramitação. A próxima modalidade é o regimento. Regimento é um conjunto de princípios ou normas que estabelecem o funcionamento interno de um órgão público ou repartição. E vamos ver também sobre regulamento. Regulamento é o conjunto de normas ou regras estabelecidas de forma organizada para a execução de uma lei. A penúltima modalidade que nós vamos analisar é o relatório. Relatório é a modalidade de comunicação oficial contendo um conjunto de informações, expondo o desenvolvimento de algum serviço a autoridades superiores. Então, o relatório ele vai ser escrito por um funcionário e vai ser enviado para o seu chefe, para aquela autoridade superior. E nesse relatório, ele vai dar um panorama das atividades que ele fez ali no exercício do seu cargo. Geralmente, ele é adotado para prestação de contas ou para expor o avanço de determinadas iniciativas planejadas. A última modalidade de documento que nós vamos ver é o requerimento. Requerimento é o documento pelo qual o indivíduo interessado solicita ao poder público algo que ele acredite que lhe pertença ou que deva usufruir, ou ainda para se defender de determinada prática ou situação que o lese de alguma maneira. Então, o requerimento ele é feito para se fazer algum pedido ou uma solicitação para alguma autoridade pública. Assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada sobre os melhores materiais de concursos públicos.